Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa #Projetos. E nessa segunda temporada, como nós estamos falando de assuntos de projetos de vida, hoje nós vamos falar sobre superação da depressão e do vazio existencial, com a profissional, a psicóloga Elisandra Santos. Tudo bem, Elisandra? Tudo bom, Júlio. E você? Tudo ótimo. Então tá bom, um abraço também para todo mundo que está nos acompanhando em casa. Que bom. Elisandra, é o seguinte, esse é um assunto bastante complexo, né? Um assunto de depressão, vazio existencial, são coisas que cada vez mais, né, no mundo de hoje, devido a esse mundo estressante, essa correria, preocupações, levam a esse tipo de coisa. Então eu queria que você começasse falando como é que você se interessou por isso, como que surgiu isso na tua vida? Então, eu fiz uma primeira faculdade, eu tinha 17 anos de idade, sou formada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas. Morria de vontade de dar aula, mas a minha vida enveredou por meio de comunicação. E foi trabalhando em rádio, entrevistando várias psicólogas, várias pessoas na área da saúde, que me veio por gosto fazer uma nova faculdade. Acabei de me formar na Fundação Educacional aqui de Jaú ano passado e psicologia é uma das minhas paixões também. E foi por isso que eu acabei entrando na faculdade de psicologia, me formei. E percebo, né, como você bem disse, esse tema que é complexo, porque o ser humano hoje em dia ele não está acostumado, ele não está mais preocupado com ter boa moral, ser cortês com o outro, ser gentil, ter paciência, não, ele quer ter, né? Essa corrida pelo ter. E cada vez mais individual no sentido de... Exatamente. Faz com que as pessoas acabem se isolando e acabem chegando até uma depressão. Mas você sabe, Júnior, que acontece uma coisa bem interessante em relação a isso? As pessoas também estão confundindo o estar triste, o estar deprimido e ter o transtorno da depressão. Porque a depressão é um transtorno, né? Estar triste não é transtorno. Estar deprimido não é transtorno, mas o estar depressivo é um transtorno que os psicólogos precisam saber lidar com isso, que inclusive tem classificação no CID, né, que é um catálogo internacional de doenças utilizado no Brasil, e também tem, em relação a esse transtorno, no DSM, que é o Manual Psiquiátrico Internacional. Então, para você ter uma ideia, não tem estar triste no DSM ou no CID, não tem deprimido, né? Mas a depressão tem. Entendi. Eu entendi, assim, em termos, realmente é um assunto complexo, mas assim, eu imagino que, vamos dizer, o estar triste é uma situação normal, porque ninguém é alegre a todo tempo, né? E a tristeza seria o lado oposto da alegria, que é uma situação natural, que a gente pode até chamar de saudável. Saudável, na medida do possível, né? Sim, sim. Agora, quando essa tristeza ela passa a ser profunda, né? Começa a ser muito... Ela deprime o ser humano. Aí já começa a entrar nessa palavra, né? De depressão, depressivo. Olha que coisa interessante. Aí já começa a ser doentio. Uma coisa tem ligação com a outra. Estar triste durante muito tempo pode levar a pessoa a estar deprimida. E muito tempo deprimido, se não tratado, vira uma depressão. Então, uma coisa está interligada à outra. Uma coisa não é a mesma coisa que a outra, mas estão interligadas. Mas ela pode desencadear devido à frequência, vamos dizer assim, né? Talvez se a pessoa entra numa tristeza, ela vai acabar ficando deprimida. Olha que coisa interessante, que nossa, eu sou apaixonada por esse tema. A pessoa está triste, morreu o cachorro, sim, perdeu o emprego, né? Motivo para a pessoa se entristecer. Só que nós temos dentro de nós forças que nos levam para frente. Superação.
E a tristeza, ela vem de fora para dentro, tá? Não de dentro para fora. A tristeza tem um nome. Eu estou triste porque meu cachorrinho morreu. Sim. Passa 15 dias, passa um mês, é normal que a pessoa, mesmo que ela não queira ter cachorro, mas ela sai da tristeza, ou seja, ela continua levando a vida dela. Sim. Aí a pessoa não reage, ela vai ficando muito tempo deprimida. Deprimir é rebaixar, é submergir, ou seja, a pessoa sai de uma tristeza que está aqui, desce um pouquinho mais. E aí, também, desse motivo, de fora para dentro, eu estou deprimido porque algo me aconteceu. Eu estou triste porque algo me aconteceu. Você consegue nominar essa tristeza, você consegue nominar por que você está deprimido. Que é motivado pelas perdas, pela falta. Eu perdi, eu separei, eu não estou mais. Eu estava indo por um lado, de repente me fizeram alguma coisa, me puxaram o tapete. Frustrações, talvez, de não conquistar aquilo que gostaria, talvez. Perdas, exatamente. E claro, é multifatorial e cada pessoa reage a essas perdas de acordo com... Porque você não é da mesma... Você não é como eu. Sim. Você tem um lado psicológico, você tem um lado emocional, mas eu também tenho o meu lado. Então, cada um de nós temos um lado. E cada um supera isso de uma outra maneira, entendeu? Então, a gente começa a traçar um paralelo aí, a gente começa a traçar uma linha, um plano de fundo aí nisso, né? Do estar triste, que é uma coisa normal. Aliás, a tristeza faz parte das 5 emoções básicas de todo ser humano, que é a alegria, que é o medo, que é a raiva, que é o nojo e a tristeza. Então, uma coisa muito bonitinha que aconteceu são os estúdios Pixar fazer o filme Divertidamente. E fica de dica, né? Hashtag fica a dica, né? Se alguém não viu em casa, tem no YouTube, em outros canais pagos, você pode ver. Porque mostra exatamente uma adolescente, e nós sabemos que a adolescência é um período de ondulações de comportamento extremo. Quem tem adolescente em casa sabe o que eu estou dizendo. E mostra os personagens, esses 5, a tristeza, o medo, o nojo, a alegria e a raiva, interagindo entre si. É engraçado, é como se fosse na cabeça e cada um tem uma bolinha. E a personagem, a Hailey, ela é uma adolescente, né, um pré-adolescente, e cada situação que ela passa, ou ela fica alegre, aí vem a bonequinha da alegria, e aí ela fica triste, aí vem a bonequinha da tristeza. Então aí acontece alguma coisa dela que tem nojo ou raiva, aí cada situação, cada comportamento que ela vai passando, olha, é uma gracinha. Então assista que você vai entender melhor ainda esse comportamento, Como é que comportamentos chama básicos. Divertidamente. Divertidamente. É o filme, né? Sei. E aí você vai poder ver, compactuar dessas emoções na nossa cabeça. E volta falando, a adolescência é um período de muito alto e baixo, né? O adolescente está procurando o lugar dele no mundo, ele está enfrentando o pai, está brigando com a mãe, porque ele quer ser no mundo o que ele imagina ser. Enfim, voltando. Então, se você está deprimido, mas você consegue ainda fazer as coisas, as suas atividades, por exemplo, jogar bola, ir num baile, arrumar o cabelo, fazer a unha, você está passando por um momento deprimido, mas consegue ainda levar o seu dia a dia, como que é? Como é que fala a palavra? Apruma, enfim, você consegue dar cabo do seu dia a dia. Agora, o problema começa a surgir quando você não dá mais conta. A gente costuma dizer, perde o controle, perde o controle e você afeta o seu entorno social. O que é o seu entorno social? As pessoas costumam se reunir para um churrasco. As pessoas te convidam para um aniversário e você não quer mais. Você não quer mais participar.
você não vai mais, você perde o interesse, você perde a vontade, você não se cuida mais. Ó, a turma vai sair com uma caminhada, ah, não vou. Ah, vamos com a gente, vai ter um baile, ah, não vou, não tô afim. Isso passa para outra, nossa terceira colocação da tarde aqui, que é a depressão. Né, do programa, melhor, da terceira colocação então, a pessoa se fecha, para o mundo, como se fosse uma ostra. Dentro dela está pedindo socorro, mas ela não tem forças. É um sofrimento psíquico, emocional fortíssimo, por isso que é classificado como um transtorno. Aí tem que ser tratado. E aí entra o nosso tema do programa, que é superando a depressão e o vazio existencial. Porque dessa depressão muito forte pode surgir o quê? Um vazio existencial, que é um vazio da existência, que a pessoa, eu estou me sentindo inútil, eu não tenho nada mais para fazer, para falar, eu sou uma inútil, eu tenho desesperança, e acontece principalmente quando a pessoa começa a comparar a vida dela com a do vizinho, com o do artista famoso, com uma personalidade próxima de você com sucesso. Aí você começa assim, por que ele tem ou não tem? Por que ela conseguiu ou não consegui? Aí é complicado. E aí uma coisa interessantíssima de falar, porque olha, a tristeza tem causa de fora para dentro. Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes. O estar deprimido tem essa causa de fora para dentro, tem um motivo, mas a depressão muitas vezes são causas internas da gente. Pode acontecer, como eu falei para você, muita tristeza, estar muito deprimido pode causar uma depressão, causas externas para nós. Mas realmente eu acho que junta, né, esse lado externo com já um problema interno, que na verdade é aquela paranoica, né? A cabeça fica totalmente fechada, né, para o externo. Você sabe por que acontece esse desequilíbrio interno para quem tem depressão por essa causa? Por desequilíbrios hormonais, fisiológicos do próprio organismo. Sim. Você sabe que nosso corpo é pura química. Sim. Nosso corpo é puro hormônio, pura química mesmo. E às vezes acontece um desequilíbrio nos nossos neurotransmissores. Sim. Dopamina, serotonina, adrenalina. Sim. Acontece desníveis isso. E aí entra esse motivo de superação, que é buscar ajuda médica. Sim. Né? Então, isso faz também entender por que o adolescente tem todas essas emoções muito afloradas, porque realmente é um momento que os hormônios estão totalmente tomados, né, pelo adolescente que está desenvolvendo, criando o organismo, o metabolismo funcionando a todo vapor. Exatamente, né? Júnior, exatamente. E aí então a gente vai entendendo, é interessante, muito interessante isso que você está falando, que está me fazendo entender muita coisa. Faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. E aí, o que eu recomendo, né? Eu como psicóloga, claro, a pessoa tem que procurar. Por quê? O vazio existencial, como a depressão, como a tristeza, como estar deprimido, tem que ter ajuda. De que forma você tem? Se tem tratamento. E a pessoa, depois que ela passa por um tratamento, ela consegue enxergar, nossa, eu estava desse jeito, olha como eu estou melhor agora. Porque sim, aí atendimento não só psicológico, mas também o psiquiátrico. E já deixo um recado, psiquiatra não é médico de louco, psicólogo não é médico de louco, são médicos, são pessoas ligadas à sua saúde emocional. Então, eu não sei se você pensa como eu, mas eu penso que a partir do momento que eu tenho um problema, eu tenho que procurar um médico. Porque se você tem uma dor do ouvido, onde você vai? Sim. No médico do ouvido. Sim. Se você tem uma dor de garganta, que você vai? No médico da garganta.
entendeu? Sim. Você está com um problema no olho, você vai em onde? Num oftalmo, entendeu? Porque traduzindo isso, né, nós vamos atrás de alguém que tenha conhecimento técnico que possa nos ajudar. Se for mais físico, mais emocional, tanto faz, vamos dizer, no sentido de que é uma pessoa preparada para que possa te ajudar. Nesse caso, mais emocional. Mais emocional. Que também, claro, como você falou, o psiquiatra, ele também ajuda com medicamentos, né? Para que possa voltar ao equilíbrio. Voltar a esse equilíbrio perfeitamente. Porque, na verdade, o psiquiatra, ele dá medicamento. O psiquiatra pode. É interessante falar aqui para o seu público, o psiquiatra é aquele que pode ministrar medicação. O psicólogo não. Sim. Então, o psicólogo não pode mexer com certos medicamentos, por exemplo, antidepressivo, ansiolítico, agora o psiquiatra pode. Apoio da família. Muitas pessoas falam assim, eu não tenho família, eu não tenho ninguém, mas tem os amigos. Então, se você for família de alguém que está passando por isso, dê ouvidos, converse. Eu costumo dizer que as pessoas no mundo de hoje, elas estão acostumadas a ouvir para responder. Ouça para acolher. Tem uma grande diferença entre ouvir para responder e ouvir para acolher. Quando você ouve para acolher, a pessoa pode falar do problema dela para a pessoa, para você. E você vai ouvir, vai acolher e vai dizer assim, eu compreendo, eu te respeito. Você entendeu a diferença? Quando você, ou se você ouve para responder, nossa, a pessoa se sente um objeto, um coitadinho perto de você. Então, volto a falar, psiquiatra ou psicólogo, eles vão dizer para você o que você precisa. Apoio familiar e apoio dos amigos é imprescindível para você conseguir superar essa fase que ela vai passar. E interessante ter atitude, ter o hábito. A gente cria hábitos, não cria? Sim. Ser grato, ter gratidão com a vida também é um hábito que você pode construir. E claro, acreditar num Deus maior que a gente. Acreditar em algo maior. E olha, eu não estou dizendo, olha que interessante, eu não estou falando de religião. Sim. Eu estou falando de um Deus maior que a gente. Seja o que quer que você acredite. Nós temos a necessidade de nos apegar com uma criatura maior. Para mim é Deus, para você talvez é outro, Buda, Allah, Maomé, né? Mas tem essa necessidade. É isso. Que bom, Elisandra. Infelizmente nós terminamos aqui. Eu só queria dizer para todos que aqueles que se interessaram por esse assunto, têm mais interesse, né, por mais informações, entre em contato, né, com a Elisandra Santos, que ela vai poder explicar, né, e poder atender pessoalmente com vocês. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. E até um próximo programa, #Projetos.